Legacy, o novo spin-off de The Vampire Diaries e The Originals, finalmente começou. Eu te conto agora qual foi a minha opinião sobre esse primeiro episódio, algumas curiosidades dele e o que você pode esperar do próximo, o segundo. Antes de começar o vídeo, aqueles famosos avisos rápidos. Se você é novo por aqui, esse canal é bombardeado com conteúdo sobre o universo de TVD. Esse não é o primeiro vídeo sobre Legacy e também não vai ser o último. Então já vem aqui embaixo, deixa seu like, deixa sua inscrição. Se você ativar o sininho, você vai receber notificação assim que vídeos novos sobre a série saírem. Também quero deixar uma recomendação das páginas Legacy Brasil e The Originals Brasil lá no Facebook. Elas são atualizadas 24 horas com informações e prints e fotos e vídeos sobre as duas séries, mesmo The Originals que já até terminou. Cuidado se você ainda não assistiu ao primeiro episódio de Legacy, porque esse vídeo vai ter spoilers. Eu vou começar o vídeo já meio que pelo final, dando as minhas considerações finais. Eu gostei desse primeiro episódio. Não foi uma coisa que eu falei, nossa, que episódio piloto extraordinário, mas foi um episódio bom, conciso e coerente. A Julie Plec geralmente sabe construir muito bem os primeiros episódios das séries dela. Foi assim com The Originals, foi assim com The Vampire Diaries e também com Kyle XY. Eu amava Kyle XY e eu nunca acho ninguém que tenha assistido essa série. Se você já viu, inclusive passava no SBT, deixa aqui nos comentários pra eu me sentir menos sozinho. Mas enfim, a Julie sabe que o foco do primeiro episódio de uma série é introduzir os personagens. Então ela não sai colocando muitas reviravoltas, histórias paralelas e tudo mais. E já que o foco do primeiro episódio de Legacy foi introduzir os personagens, vamos falar sobre cada um deles separadamente? Começando pela nossa protagonista Hope, que chega com a difícil missão de quebrar o ranço que a gente criou da cara dela depois da última temporada de The Originals. Relaxa, se você ainda não assistiu, eu não vou dar spoilers. Mas ô menina que fez caca! E assim, não tô muito confiante que ela mudou em 2 anos, não. No caso, já passou 2 anos desde os últimos acontecimentos de The Originals. Eu ainda aposto que ela vai fazer muita besteira. E é por isso que eu quero criar um código com vocês. Toda vez que o personagem de Legacy fizer besteira, a gente vai falar que ele fez Hopice. Lá em TVD era Jeremice, porque o Jeremy que era o rei de ferrar com tudo. Inclusive, vocês estão sabendo que o Jeremy vai participar de Legacy, né? Então imagina ele e a Hope disputando quem faz mais coisa errada. Eles vão explodir Mystic Falls. Mas ó, claramente eu ainda não perdoei totalmente a Hope. Mas eu gostei muito de uma coisa da personagem nesse primeiro episódio. Apesar de tudo, a vida da Hope sempre foi muito marcada por mortes, tragédias, decepções, abandonos. E uma hora isso tinha que ter alguma consequência no psicológico da personagem. Então a gente já viu que ela tem uma crença que sempre que ela se aproxima de alguém, essa pessoa morre. E isso é muito interessante, porque vai impedir ela de criar laços com amigos e interesses românticos, tipo Landon. E eu já quero usar esse gancho para falar sobre o Landon, que foi uma grata surpresa para mim. Eu honestamente não estava esperando que o personagem ia ter um quê sobrenatural. Inclusive, quando ele foi desenvolvido, ele já apareceu lá nos últimos episódios de The Originals, eu acho que no penúltimo. A intenção da Julie Plec era que ele fosse totalmente humano. Mas aí na hora que ela começou a pensar em Legacy, ela percebeu que na verdade ela estava fazendo um repeteco de Helena e Stefan ou Helena e Damon. Porque era a relação de um humano com um ser sobrenatural. Então ela colocou os dois tendo algum lado sobrenatural. Que lado sobrenatural do Landon é esse, a gente ainda não sabe e provavelmente vamos descobrir no próximo episódio. Mas eu gostei muito do interesse romântico da protagonista, da Hope, não ser um humano comum, que seria muito clichê. O Milton e o Rafael foram os 2 personagens que menos tiveram espaço para serem desenvolvidos, digamos assim. O que a gente viu sobre o Milton, que gosta de ser chamado de MG porque ele odeia o próprio nome, é que ele é aquele cara engraçadão, quebra-galho, amigão de todos, apesar de ele já ter pisado na bola e furado o olho da Josie, ficando lá com a ex dela. Quanto ao Rafael, ele não teve assim tanto desenvolvimento nesse primeiro episódio. Ele foi mais usado como personagem de apoio para mover os outros personagens, já que graças a ele o Landon foi parar lá na escola Salvatore. Mas eu imagino que o personagem tenha muito potencial, porque como a gente já viu, ele é um novo lobisomem. E lobisomens novatos têm muita dificuldade para controlar a própria raiva, a própria transformação e tudo mais. E além disso, a gente também sabe que ele foi responsável pela morte de alguém. Porque para ativar o gene lobisomem, a pessoa que tem esse gene tem que matar, intencionalmente ou não, outra pessoa. No caso do Rafael, foi um acidente. Ele estava dirigindo, teve um acidente de carro e uma pessoa morreu nesse acidente. Eu quero muito ver as sequelas que isso deixou na cabeça dele. Porque, né, é um adolescente lidando com o fato de que já matou outra pessoa acidentalmente. E eu gostei muito da forma como o personagem foi introduzido. Já lá na primeira cena a gente vê o personagem tentando ser exorcizado por ser diferente. E eu achei isso muito incrível e muito genial. Porque isso acontece na vida real, gente. O que tem de pai e mãe que não consegue aceitar que o filho é diferente e fica usando uma desculpa espiritual pra isso, como se ele tivesse possuído ou alguma coisa assim, não tá escrito. E o que aconteceu com o Rafael foi exatamente uma metáfora disso. Então a Julie Plec mandou muito bem nessa. E agora vamos falar sobre as gêmeas, a Josie e a Lizzie. Aqueles fetos que nós vimos lá em The Vampire Diaries cresceram e se tornaram 2 adolescentes. Isso enquanto elas eram bebês, crianças, pré-adolescentes.
a gente não conseguia diferenciar uma da outra, agora é impossível não notar diferenças entre elas. Pra falar a verdade, elas se tornaram tipo duas forças antagônicas. A Lizzie, como eu já tinha comentado no primeiro vídeo sobre Legacies, carrega um pouco a personalidade que a Caroline tinha lá na primeira temporada de TVD. Impulsiva, insegura, egoísta. E por falar de uma das mães dela, eu quero criar uma teoria com vocês aqui agora. Eu achei muito interessante o Alaric ter citado naquela conversa entre os dois que a Lizzie também tinha traços da família da mãe biológica, o que lógico faz qualquer fã de TVD lembrar do Kai, que é o tio da Josie e da Lizzie. Pra quem não sabe, o Kai foi um dos principais vilões de TVD e ele tentava a todo custo matar essas duas meninas. O que me faz pensar que a Julie Plec já falou uma, duas ou três vezes em entrevistas por aí que já convidou Chris Wood para participar de Legacies. E como ele já se mostrou disposto a voltar para The Vampire Diaries lá nos últimos episódios, eu acho que em algum momento de Legacies o Kai vai aparecer. Isso ainda não é confirmado, é uma teoria que eu tô criando. Mas eu queria muito ver o Kai em Legacies e eu queria que de alguma forma ele tivesse que lidar com a Lizzie e com a Josie sem poder matar elas, talvez até tendo que protegê-las por algum motivo. Ia ser muito engraçado e legal de assistir, porque o Kai é muito engraçado. Ele só precisaria dar um jeito de escapar daquela prisão que a Bonnie colocou ele no fim de TVD. A Lizzie tem esse comportamento temperamental e explosivo que nem ele, então imagine ele aparecendo com a missão de desvirtuar ela. Quanto a Josie, como a Lark mesmo citou, ela é o lado calmo, o lado tranquilo da família. Ela é a irmã que se doa, a irmã altruísta. Porém, quem assistiu TVD lembra como era a relação do Stefan e do Damon. Inicialmente todo mundo pensava que o Damon era o mais violento, mais descontrolado, assim como a Lizzie. Só que com o passar dos episódios a gente viu que não era bem assim. E na verdade o Stefan, que parecia ser o mais bonzinho, tinha mais tendência a ser violento e descontrolado. Talvez a mesma coisa aconteça com a Josie e com a Lizzie. A gente fica vendo a Josie a todo momento se segurando pra não se exaltar e tudo mais, mas pode ser que chegue uma hora que ela exploda de vez. E aí, pequeno gafanhoto, eu quero ver o que ela vai aprontar. Quanto a Penelope, que é a ex da Josie, ela realmente tá ali pra pôr fogo no parquinho. A Julie Plec já revelou que ela vai ser a personagem que vai causar intriga, que vai causar treta, e a gente já viu ela fazendo isso entre a Josie e o Milton nesse primeiro episódio. Só que a Julie também revelou que a gente vai ver o motivo por ela ser assim. Ela não vai ser aquela personagem rasa que é malvada só porque quer ser malvada. A gente vai descobrir o porquê dela ser uma pessoa tão difícil de lidar. E por último nós temos o nosso Sugar Daddy, Alaric, que virou uma espécie de Dumbledore de Legacies. Ele virou ali o paizão de todo mundo, principalmente da Hope, que meio que vê nele uma figura para se inspirar, já que o Klaus não tá mais por perto. E essa ligação dele com a Hope é muito legal, porque se a gente para pra pensar, os dois são conectados pelos mesmos traumas. Assim como a Hope perdeu muitas pessoas que ela amava, o Alaric também perdeu. Ele e o Jeremy eram os próprios beijos da morte, né, gente? Então tem o porquê desses personagens serem tão ligados um com o outro. E eu curti muito os roteiristas terem pensado nisso. Nesse primeiro episódio a gente viu muita influência de Harry Potter em Legacies. E isso, gente, foi intencional. A Julie Plec falou numa entrevista que quando estava desenvolvendo a série, ela constantemente pensava sobre Harry Potter, Hogwarts, a escola Salvatore nada mais é do que um Harry Potter se tivesse sido escrito pela Julie Plec. E cara, eu amei aquela aula de feitiço que os alunos estavam tendo. Eu achei muito interessante daquilo que se eles pronunciam uma sílaba errada, isso pode causar um feitiço totalmente diferente. Sem contar que eles estavam aprendendo o quê? O famoso faz matos na fachala. E não tem como falar de faz matos sem lembrar da Bonnie e daquela hemorragia nasal que ela tinha. Claro que nós tivemos várias referências a The Vampire Diaries e The Originals. Se eu não me engano, foram 10 referências ou mais de 10 referências. A gente teve flashbacks da Hope e do Landon lá em The Originals. A gente teve citação da família original. Quanto a The Vampire Diaries, a gente viu o nome do Stefan ser citado, porque a biblioteca do colégio tem o nome dele. E a gente também viu o nome do Klaus ser citado. Quanto ao que a gente pode esperar do próximo episódio, calma que eu não vou te dar spoiler grave. Eu só vou te falar o básico que você pode ficar aí na expectativa. Segundo que a sinopse nos revela, a Hope, o Alaric e o Rafael realmente vão cair na estrada à procura do Landon. Pra Hope isso vai ser mais uma caça. Só que ela vai ficar com um conflito interno muito grande, porque ela vai ficar se perguntando, poxa, será que esse menino que se mostrou tão legal tantas vezes realmente é um traidor? Provavelmente ela vai carregar essa questão até o acerto de contas. E quanto ao Landon, provavelmente no próximo episódio a gente já descobre que tipo de criatura sobrenatural ele é e qual é a utilidade daquela faca que ele roubou. E enquanto essa treta toda estiver acontecendo, vai ter um jogo lá em Mystic Falls, entre o colégio Salvatore e o Mystic Falls High, que é aquela escola que a Helena, o Matt, a Caroline, a Bonnie, o Jeremy, o Tyler, quase todo mundo estudava. E ó, não esquece de vir aqui embaixo e me falar o que você achou do episódio. E assim, não é por nada não, mas eu ouvi falar que o vídeo que tá aparecendo aqui do lado pode te interessar, então se eu fosse você também ia lá assistir. Mas primeiro me fala o que você achou do episódio. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo sobre Legacies.